Boa noite, pessoal. Professora Cremilda, estamos aqui para falar sobre gestão de pessoas, né? É a unidade 3, nós vamos ver de gestão de pessoas, dimensionamento de pessoal, escala de trabalho e enfermagem. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Gestão é feita geralmente por competência, né? Gestão quer dizer gestione, né? Vem do latim, que é a ação ou efeito de gerir ou de administrar. Se a gente buscar no dicionário Aurélio, a gente vai ver que gestão significa ato de gerir, uma gerência, administração. Após a Revolução Industrial, foi que o termo começou a ser usado, né? Quando os profissionais buscavam as soluções para novos problemas. Então, gestão é uma ciência da área de humanas que trata de pessoas, né, envolvidas em recursos e estrutura organizacional. Então, gestão, você vai identificar um conceito de construção, né? Ele está sempre em construção, a gestão por competência. Porque gestão é você ter uma organização, um planejamento, é você gerir algo para obter resultados, né? E a gestão está relacionada com administração, com economia, com psicologia. No Brasil, esse termo gestão por competência foi introduzido a partir de 1990. Muitas coisas aconteceram, né? Na década de 90, muitas coisas melhoraram a nível de qualidade de assistência, por exemplo, né? E a gente precisa entender alguns conceitos. Então, gestão é ato de gerir, administrar, organizar, planejar, liderar um projeto, liderar pessoas, né? Fazer a gestão de pessoas do nosso ambiente que trabalham com a gente. Competência está baseada no chá, que é a competência, habilidade e atitude. E gestão por competência busca integrar o conceito de competência individual ao conceito do organizacional. O que é isso? É você, na verdade, colocar a pessoa certa, com a competência certa, no local correto, né? Então, competência é igual saber, mais ter, mais ser. Ou seja, saber é o conhecimento adquirido, é a busca que você faz através da faculdade, dos livros, das escolas em geral. É a tua busca por conhecimento, por aprendizado. O H é a habilidade, é o saber fazer, né? Então, o ser é o conhecimento, é o saber. O habilidade é o ter, que é eu saber aplicar aquilo que eu aprendi, né? É desenvolver a habilidade naqueles conhecimentos que eu adquiri. E a atitude é o querer fazer. De nada me resolve eu ter muito conhecimento e muita habilidade se eu não tiver a vontade de fazer as coisas certas. Então, por isso que competência envolve conhecimento, habilidade e atitude. Na saúde não é diferente, né? A gente precisa ter profissionais com conhecimento técnico-científico, com habilidade desenvolvida nesse conhecimento, e a gente precisa ter pessoas com boas atitudes, com vontade de fazer o bem, com disponibilidade, com vontade de fazer certo da primeira vez. E a aplicação da gestão por competência na enfermagem deve ser desenvolvida com foco no cuidado que vai ser prestado no paciente, né? Então, quando eu faço uma gestão por competência, o que eu busco? Eu busco a pessoa com as habilidades, com o conhecimento e habilidade correta para a vaga que eu preciso. Por exemplo, se eu preciso contratar, se eu tenho vaga de UTI, dentro de uma UTI, eu tenho vaga de enfermeiro, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um enfermeiro, de preferência que tenha especialização, mas um enfermeiro que tenha conhecimento suficiente, habilidade adquirida e atitude para cuidar de paciente grave. A mesma coisa vale para o técnico. Eu não vou contratar para uma UTI um técnico que vem da saúde pública, lá da UBS, simplesmente trabalhou só na UBS.
Não dá, ele precisa ter algumas competências diferentes da UBS. Então, é diferente você contratar por competência para a UTI, para a clínica médica, para o centro cirúrgico, é diferente. Então, aqui estão as dimensões da competência, o conhecimento, que é a informação, é o saber o que e por que fazer, né? Então, quando eu estudo, quando vocês estão na faculdade buscando conhecimento, por que as coisas na enfermagem são desse jeito? Por que as técnicas são desenvolvidas desse jeito? Por que o tratamento precisa ser desse jeito? Então, conhecimento é a informação do saber o que e por que fazer. A habilidade é a técnica, é a destreza, é o saber como fazer. E a atitude é o interesse, a determinação, o querer fazer. O foco no paciente entende-se como a realização, né, de atividades e processos desempenhados nas diferentes áreas, buscando assistir às necessidades do indivíduo. A gestão por competência vai então revelar características pessoais e comportamentais dos profissionais. E os enfermeiros, como líderes, devem procurar desenvolver a criatividade em si e nos seus comandados, né? Para revelar atitudes éticas. Quais são os tipos de competência que existem? Tem as organizacionais, que são aquelas necessárias para que a organização e as equipes de trabalho realizem seus objetivos, né? As profissionais, as necessárias para o exercício de cada cargo, função ou profissão. E as individuais, aquelas que a gente já traz com a gente. Então, por exemplo, as organizacionais, a organização, a estrutura organizacional, os fluxos de trabalho, né? Os fluxos de atendimento precisam estar organizados. As competências profissionais, aquelas que eu, enquanto enfermeira, preciso deter comigo, preciso ter adquirido para poder atender os pacientes. E as competências individuais são aquelas que são inerentes à minha pessoa. É coisa de caráter que eu tenho, né? É aquilo que eu já conheço, é aquilo que eu já tenho de caráter, de ética, de postura, de moral, de valor. Então, as competências individuais, né, que as empresas estão buscando e que buscam sempre é comunicação, liderança, visão estratégica. O que é visão estratégica? É enxergar o todo. É a vontade de aprender sempre, é ser proativo, é ter o conhecimento específico para a função, é saber negociar, é saber trabalhar em equipe, é ser adaptável às situações, né? Não pode ter aquele negócio assim, sempre foi assim, nunca vai mudar. Não, a gente precisa se adaptar às novas mudanças e ter capacidade de análise, né? O enfermeiro, principalmente, precisa ter a capacidade de análise, de liderança, precisa ter primeiro conhecimento, depois a capacidade de análise e liderança. E ele precisa analisar tendo uma visão estratégica, né? O que está acontecendo, por exemplo, com esse paciente, o que eu preciso tomar de atitude com esse paciente e o que isso vai gerar na vida dele. Então, os resultados que a gestão por competência busca é ter um ambiente motivacional com foco no resultado, com gerências fortalecidas, né? Um ambiente participativo onde ocorra maior produtividade, uma competitividade e comprometimento com essa maior produtividade. E daí a gente tem toda a organização, tem o plano de cargos e salários que compete ao RH desenvolver, né? Que é um conjunto de regras e diretrizes que definem quais instrumentos de gestão vão ser aplicados nas pessoas das organizações. Essa gestão está voltada muito para a remuneração, então ela envolve a remuneração que é dada a cada cargo, a cada função, a cada etapa, né? Às vezes um profissional que tem a mesma categoria, ele é enfermeiro, mas no plano de cargos e salários,
ele já está há muitos anos naquele lugar, então ele recebe um percentual diferente do que está entrando agora. Então, as competências que fazem parte dessa gestão por competência, como eu disse para vocês, está a cargo do RH, né? E está ligado também à remuneração. Então, ele tem a competência dele de recrutar, selecionar e recrutar, contratar, avaliar o desempenho desse profissional, remunerar ou não pela avaliação de desempenho. Se tem o plano de carreira, com certeza tem remuneração na avaliação de desempenho, e ele tem a responsabilidade e a competência de estar sempre treinando e desenvolvendo o recurso humano da instituição. A administração de cargos e salários é realizada de acordo com algumas normas. Uma delas é definição de salário, né? Por admissão. Então, qual vai ser o salário inicial do profissional que a gente vai contratar? Definir o salário para um novo cargo, né? O profissional já é contratado da instituição e vai assumir um novo cargo. Qual vai ser esse novo salário dele? Ou a alteração salarial por alguma desses motivos aqui. Primeiro, tem plano de carreira na instituição e o profissional ele entra com um salário X e depois dos 90 dias ele vai ganhar 3, 5% a mais no salário. Então, fim de período de experiência. A alteração de salário por uma promoção para um cargo maior. Então, a pessoa é enfermeira e ela vai ser supervisora, por exemplo. Então, qual é a alteração salarial que ela vai ter? Uma alteração salarial por merecimento, que pode ser, por exemplo, após uma avaliação de desempenho. Uma alteração de salário por transferência para um cargo diferente, ou a reclassificação do próprio cargo. Então, você tem um cargo, por exemplo, escriturário, que tem um salário X, mas o cargo vai mudar de nome, vai ser auxiliar administrativo, vai assumir mais responsabilidades e você tem uma alteração desse salário. Então, gestão por pessoas envolve recrutamento e seleção de pessoas, né? É importante saber que é importante o enfermeiro participar do recrutamento e seleção de profissionais para a enfermagem, né? Porque como é que acontece isso? O recrutamento é a maneira utilizada para encontrar candidato para a vaga que está aberta na instituição, né? Esse processo de seleção é importante que ele tenha um recrutamento bem elaborado, né? Com normas claras e com as qualificações e as competências que são necessárias para o cargo. Então, eu pus aqui uma foto de recrutamento por seleção. Como é que acontece, por exemplo, eu sou chefe da UTI e vai aumentar o quadro na UTI ou alguém se aposentou ou alguém foi demitido e tem uma vaga. Eu junto ao RH, já tenho desenhado qual é o perfil desse profissional que eu quero. Por exemplo, eu quero um enfermeiro que tenha especialização em UTI, que esse enfermeiro já tenha experiência de no mínimo 6 meses com paciente crítico. Ou eu quero um profissional que tenha habilidades, né, com máquinas de hemodiálise. Tudo isso eu boto no perfil do profissional que eu quero. E além disso, tem as comportamentais que eu quero. Eu quero que seja uma pessoa educada, de bom relacionamento interpessoal, que saiba se comunicar bem e que tenha um bom equilíbrio emocional. Isso está desenhado. Aí a minha vaga abriu, lá no RH eles têm esse perfil, eu mando a solicitação de vaga para lá, eles vão abrir no quadro da instituição
essa vaga que eu estou pedindo. E eles vão abrir a divulgação, após fazer isso, eles vão buscar o recrutamento, né, dessas pessoas. Então, eles vão abrir esse anúncio de vagas para o exterior. Pode ser para candidato interno da instituição, pode ser para candidato externo, pode ser busca de currículo na internet, né? E ele vai traçar, ele vai escolher tudo isso, todos esses currículos que chegarem, pelo perfil que a chefe pediu. A candidato interno pode acontecer, por exemplo, de eu ter uma enfermeira em qualquer unidade do hospital que está fazendo especialização em UTI. Ela terminou a especialização, abriu uma vaga e ela tem interesse de ir para lá. Então, aí o que vai acontecer? A solicitação da vaga vai para o RH, essa enfermeira vai passar por um processo seletivo interno, ela vai ocupar essa vaga da UTI, se ela aprovar no processo, e ao invés de eu abrir externamente a vaga da UTI, eu abro a vaga da unidade onde a enfermeira saiu. Isso é constante. Então, feito isso, achou o currículo adequado, né? Eu vou pesquisar, eu recebi os currículos, eu vou pesquisar, separar esses currículos para ver quais que se enquadram naquele. Vou refinar esse resultado, né? E daí eu vou para o processo seletivo propriamente dito. Esse processo seletivo vai ter o registro, vou chamar esse candidato, vou abrir uma ficha dele, ele vai passar por uma prova, né? Que são todas aqui, o registro das etapas. Ele vai passar por uma prova escrita, ele vai passar por uma dinâmica de grupo, ele vai, tudo aprovado, ele vai para uma entrevista com o psicólogo, passou em tudo isso, ele vai para o SESMIT fazer o exame admissional, tudo certinho, ele vai para integração contratual. Então, ele é contratado, ele vai assinar o contrato e ele vai para a integração na instituição, né? Ele vai passar por todo o período de experiência e no final ele vai ser efetivado. Então, o recrutamento pode ser interno, como eu já expliquei para vocês, pode ser por meio de uma promoção, um remanejamento ou transferência entre setores e áreas. A vantagem disso é que você motiva o profissional que tem interesse em estar sempre aprendendo mais, né? E o externo você faz através de anúncio na internet, portaria da empresa, candidato de procura espontânea ou indicado por outros colaboradores. Alguém traz o currículo de alguém e te fala, olha, essa pessoa é muito boa, eu já conheço, né? E esse recrutamento tem a função de escolher a pessoa certa para a vaga certa. E aí a gente contrata as pessoas, a gente avalia essas pessoas no dia a dia, né? E a gente, isso é normal, você contrata alguém, você acompanha, você avalia. Existe uma ferramenta de gestão que se chama avaliação de desempenho, que não é toda empresa que tem, mas a empresa que tem, isso é muito bem aceito e é muito bem estruturado. Então, a avaliação de desempenho é uma ferramenta que é utilizada na gestão, né, para avaliar e acompanhar o trabalho desses colaboradores. E às vezes, através dessa avaliação de desempenho, você identifica pessoas com perfil, às vezes, de uma vaga que você está procurando. Ela analisa o desempenho individual ou de uma equipe, né, de uma organização, por um processo que se inicia com o reconhecimento e a análise do comportamento de um colaborador em um intervalo de tempo determinado. Geralmente, a avaliação de desempenho acontece bianual, acontece a cada 2 anos, e o colaborador é avaliado
nos 2 anos, desde 2 anos atrás até agora, como é que ele se comportou, né? Então, gente, uma coisa precisa ficar claro. Muitas vezes o profissional é contratado pelo conhecimento e habilidade técnica, mas ele é dispensado pelo mau comportamento, né? Ele não é disponível, ele não tem proatividade, ele não se relaciona bem com as pessoas, ele não trabalha em equipe. Ele pode ser tecnicamente perfeito, que ele vai ser dispensado. Então aqui a gente tem, eu pus como um pedestal, mas o que busca a avaliação de desempenho, né? Ela busca uma atitude positiva do profissional, uma excelência nos resultados do trabalho dele, um bom relacionamento com o cliente, né? A avaliação de desempenho é gente que faz, né? É a pessoa que desenvolve, que vai ser avaliado por esse desenvolvimento. A gente busca avaliar o trabalho em equipe, a criatividade e a inovação que esse profissional traz para o grupo e a consciência social e ambiental que esse profissional tem. Qual é a importância da avaliação de desempenho, né? É uma ferramenta que pode auxiliar para mudanças positivas na gestão de pessoas. Ela avalia os colaboradores de maneira adequada, beneficia o clima organizacional, investe em treinamento e desenvolve a eficiência no trabalho. Então, da avaliação de desempenho, pelo resultado que você obtiver da avaliação de desempenho, isso não é individual, você vai avaliar individual, mas você vai apurar no final as deficiências que existem naquele determinado setor. E daí você vai investir em treinamento. Vai possibilitar para o gestor reconhecer novos talentos dentro da própria instituição, vai possibilitar e facilitar os remanejamentos internos, pode ocorrer, né, oferecer gratificações aos colaboradores que se destacarem, e também é possível dar um feedback aos colaboradores e aos gestores de maneira eficiente e eficaz, baseado em evidência. Então, eu pus aqui os benefícios da avaliação de desempenho, que é uma figura do Chiavenato, né, que é o papa da administração, que para o funcionário ele diz assim: qual é o benefício para o funcionário? Ele conhece as regras do jogo da avaliação, né? Ele conhece as expectativas da empresa e do líder a respeito dele. Identificar através da avaliação de desempenho, é possível identificar os pontos fortes e fracos desse profissional. Isso para ele é bom, porque ele pode investir para melhorar os pontos fracos, trabalhar na melhoria do seu desempenho e a autoavaliação e autocrítica. Então, quando você dá o feedback para ele assim, olha, você é muito bom nisso, você é muito bom nisso, ficou evidente na avaliação que você domina tal, mas ficou evidente também que você tem algumas dificuldades em alguns pontos, então vamos investir em melhorar esses pontos. Então, isso é extremamente benéfico, né? Para a área e para a chefia, é usar uma metodologia que neutraliza a subjetividade, né? Eu não estou avaliando a pessoa, estou avaliando o profissional através de uma ferramenta, né? Com critérios e com padrões. Permite propostas para melhoria de desempenho e esclarece se o desempenho está aliado com a expectativa da organização. Para a organização, ela avalia seu potencial humano no curto, médio e longo prazo, porque o maior poder econômico, né, da instituição é o potencial humano que ela tem, né? O maior ativo econômico é o potencial humano. Identifica as pessoas que necessitam de suporte de formação, né, para poder investir na melhoria, identifica potenciais para promoção ou transferência e facilita e fortalece o processo de gestão de pessoas e desempenho. Então, eu trouxe aqui um modelo de padrão, né, de definição dos termos que precisam ser feitos antes da avaliação de desempenho. Então, todo o RH, para contratar, ele tem um desenho
das coisas que ele considera importante para todo profissional que for contratado corresponder. Então, esse daqui, esse que eu trouxe, é da USP, é de um trabalho da USP, eles escolheram 15 tópicos, né? Capacidade de liderança, capacidade de trabalhar em equipe, conhecimento de procedimentos, responsabilidade, capacidade de relacionamento, assiduidade, pontualidade, criatividade, interesse para o trabalho, aceitação de orientação, comunicação oral e escrita, capacidade de detectar problemas e iniciativa para resolvê-los, organização no serviço, postura física e disponibilidade para o trabalho. Essas são as competências que todos precisam de ter, e na frente tem a explicação de cada uma delas. Eu trabalhei numa empresa que, quando eu fui contratada, no dia da minha integração, eu recebi um documento com essas descrições, por exemplo, as descrições que eram daquela instituição, mas nesse molde aqui. E daí você monta uma avaliação de desempenho, né, baseado naquilo que é do conhecimento de todo mundo. E você monta num tipo de uma escala de Likert. Escala de Likert é uma escala que você põe uma afirmativa e a resposta vai ser sempre, quase sempre, poucas vezes, raramente ou nunca. Poderia ser uma escala numérica. Um para nunca, ou 0 para nunca, 1 para raramente, 2 para poucas vezes, ou 1 para nunca, 2 para raramente, 3 para poucas vezes, 4 para quase sempre, 5 para sempre, né? E daí você vai você pega esse critério, esse documento, e você avalia o teu profissional mediante esses valores aqui. Então, por exemplo, falta recursos para esse profissional para exercer liderança, falta recurso pessoal para ele, o comportamento faz com que ele seja reconhecido como líder institucional e não natural, ou seja, as pessoas só o respeitam, só o consideram líder porque ele é o chefe, ou é porque ele tem uma liderança, ele é um auxiliar de enfermagem, as pessoas consideram ele uma pessoa que possui liderança, ouvem o que ele tem para dizer, ele é uma pessoa que tem iniciativa para responder, porque para resolver, a gente não está falando só de chefe, a gente está falando de avaliação de profissional. Então, isso aqui serve para um escriturário, serve para um auxiliar de enfermagem, para um técnico, para todo mundo. Então, nesse quesito de recurso pessoal, ele não tem nunca, ele tem raramente, como é que é? E aí você vai fazendo a avaliação de todos os tópicos. E aqui a gente tem, então, uma descrição, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, como que é feito. Lembra aquele perfil que eu falei assim, que a chefe da UTI já desenhou, o do enfermeiro? Eu trouxe um aqui de um cargo de gerente geral. Lá ele tá descrito qual setor que ele vai trabalhar, quem é o superior dele, né? Quem é os subalternos, qual é a descrição sumária da função dele. Exercer a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras e dos riscos, né? Cuidando da administração de tudo, né? Setor bancário, recursos humanos, administração, ele é um gerente geral. Aqui vem a descrição detalhada do que ele precisa analisar e depois vem as especificações dele. Qual é o conhecimento que ele tem nessas coisas, quais são as habilidades que ele tem, quais são as atitudes que ele demonstra, quais são as ferramentas que ele precisa conhecer e um comentário que eu possa fazer aleatório de tudo que eu... Então, ele tem que corresponder a todos esses quesitos para que ele seja um gerente geral nessa empresa. E aqui eu crio um roteiro de entrevista para entrevistar aquele candidato. E aí eu ponho as perguntas que são pertinentes
e que vai dar abertura para ele falar sobre o cargo que ele já desempenhou em outra instituição. Por exemplo, descreva brevemente o objetivo principal de seu cargo na organização. Por que você quer vir ser gerente geral aqui na instituição? O que você espera conseguir? Né? Quais as principais funções executadas que você acha que vai ser executada no cargo? E com isso eu fecho, isso eu uso na entrevista para contratação. Esse aqui é um modelo de desempenho, né, desse gerente geral, e que eles descreveram de outra forma os graus de desempenho, ó, péssimo, ruim, satisfatório, bom e excelente. E eles linkaram um valor para que isso fique mais racional, né? Para que ele fique... Porque a pessoa... Mas por que eu tirei 3 em tal coisa? Porque você não atendeu esse quesito. E assim você avalia todos, né? Mas quando eu contrato, quando eu recruto, quando eu contrato, quando eu faço a avaliação de desempenho, eu preciso treinar essas pessoas. Se eu identifiquei que tem alguma dificuldade, eu preciso treinar. Então, treinamento e desenvolvimento de pessoas faz parte da gestão de pessoas, né? E geralmente está linkado ao RH. Embora a enfermagem é uma das categorias que possui uma educação continuada e uma educação permanente, constantemente, independente dos treinamentos e desenvolvimento de pessoas a nível organizacional, né? Então, são coisas que são fatores essenciais para que a organização tenha sucesso. É composto por um conjunto de ações com a finalidade de capacitar e preservar os profissionais que se alinham com os objetivos das organizações. Então, o treinamento e desenvolvimento é buscando reter os meus talentos, né? Reter aqueles talentos que trabalham comigo, que só estão precisando de serem desenvolvidos. Então, quando você tem pessoas de muito boa atitude, muito honesta, muito responsável, e ela tem uma debilidade técnica, você precisa treinar essa pessoa, porque ela vai se tornar um profissional completo para você, né? O bom relacionamento em equipe também é uma habilidade que deve ser incentivada, porque isso vai possibilitar uma realização melhor de trabalho. Então, existe um tipo de treinamento que é comportamental, né? Que trabalha o relacionamento interpessoal dos profissionais, todos da instituição, não só enfermeiro, não só técnico, todos os profissionais da instituição. E que esse treinamento comportamental fica a cargo da psicóloga do RH, da psicóloga de seleção e treinamento. Ela é uma capacitação essencial, né? Porque a formação de bons profissionais não envolve só conhecimento técnico, científico, envolve também o desenvolvimento e a habilidade com as emoções, com os sentimentos e com os pensamentos que interferem no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente tem uma modalidade de educação permanente em saúde. Educação permanente, deixa eu fazer uma diferenciação com vocês aqui. Existe a educação continuada, que na enfermagem, por exemplo, é uma enfermeira que tem a responsabilidade de estruturar como será o desenvolvimento e o caminhar dos profissionais de enfermagem naquela instituição. Como que eles vão ser selecionados, desenha-se todos os perfis, como que eles vão ser avaliados, como que eles vão ser integrados na instituição, que tipo de treinamento eles vão receber quando eles chegarem na instituição, quem vai ser a pessoa responsável por, depois que eles saem da educação continuada, continuar
desenvolvendo esse profissional na unidade. E existe a educação permanente em saúde, que é a educação que é feita no dia a dia, que está a cargo de todos os profissionais, né? De todos os enfermeiros. É aquela situação em que, a partir de um acontecido ou de um fator de risco que o enfermeiro identifique, ele alinhe com todos os profissionais, ele treine, ele alinhe situações para impedir riscos. Então, ela é chamada educação em serviço, né? Um treinamento, uma educação que você faz partindo do seu trabalho para melhorar esse trabalho, né? Então, a educação permanente tem por conceito uma relação entre a educação e o trabalho em saúde, destacando-se a importância social e a relação com a mudança do exercício profissional, associando o conhecimento técnico e científico, a ética do trabalho em saúde e as relações. Ela é uma ação política que contribui com a construção do Sistema Único de Saúde, né? E pensar que nós trabalhamos em qualquer lugar que nós trabalhemos, mesmo que seja no particular. O particular, ele precisa estar alinhado com... Ele é particular, mas a assistência que ele presta precisa ter integrado nele as diretrizes, integralidade, universalidade, né, dentro da instituição deles. E ela se faz por troca de informações, saberes, práticas, né? É aplicado em qualquer lugar. Pode ser uma discussão de um tema, um diálogo, uma contextualização de uma situação, uma divulgação por uma palestra, uma problematização de uma atitude de alguém ou de uma técnica que gerou algum problema. Ou eu tive um evento adverso e eu vou discutir com essas pessoas o porquê aquilo aconteceu e traçar os caminhos para não acontecer de novo. Evento adverso, gente, é qualquer coisa que aconteça com o paciente que ele não veio buscar no hospital. Então, ele vem, por exemplo, para fazer uma consulta e daí ele bate o pé numa cadeira que está no meio do caminho e ele arranca a unha do dedão. É um evento. Ele não veio buscar isso. Então, aí você vai analisar por que isso aconteceu. Por que aquela cadeira estava ali? Quem botou aquela cadeira ali? Quem tinha a responsabilidade de não deixar aquela cadeira ali? Quem foi que não sinalizou que aquela cadeira estava naquele caminho? E você, a partir daí, traça novas atividades. Comunicar as informações com efetividade, né, para proporcionar crescimento e desenvolvimento das pessoas, utilizar novas maneiras de realizar as tarefas cotidianas. Então, a informação é essencial, não é aquela que está efetivamente no conteúdo, mas é a potencialidade contida nela, né? Muitas vezes é muito mais produtivo você orientar através de figuras do que de escritas, por exemplo. E assim a gente terminou a nossa aula de hoje. Muito obrigado, boa noite.